A compaixão, então, nessa perspectiva do que vai ser oferecido aqui, é bom a gente saber que o Bento, ele se apresentou, então a gente vai postar o vídeo, a gente se conheceu de uma maneira muito bacana, que foi quando eu apresentei um trabalho, esse meu de meditação que eu faço na favela, que muita gente acompanha. Então, dentre as coisas que ele falou, que o curso da compaixão, esse curso do CBTC, que é para você cultivar a compaixão, ele mexe com com alguns princípios. Um deles é a gente poder se identificar com o outro, né? Normalmente a gente tem uma identificação com quem é do nosso time. Ele até deu um exemplo de um jogador de futebol, né? No meio de um monte de jogadores do Flamengo, um da camisa do Fluminense cai, e aí quem ajuda? Só 20%, né? Porque se ele tivesse com a camisa do Flamengo, ajudaria os 80%. É um exemplo mais ou menos para a gente poder entender de uma forma bacana o porquê que acontece isso, né? Por que a gente se identifica com aquilo que está próximo a gente ou que fala a mesma língua que a gente, e a outra parte que é diferente, a gente tem mais dificuldade, às vezes até aversão, e chega ao ponto de não ajudar, né? Então, esse curso a compaixão, ele busca justamente cultivar em nós esse senso de identificação com o outro, partindo do pressuposto que todos nós, todos os humanos, somos iguais num quesito que é o da vulnerabilidade, né? Então, todos nós que estamos aqui, a gente sofre. E quando a gente pega esse viés, fica muito mais fácil a gente entender. Outra coisa que ele traz aqui, que o curso vai abordar, é a questão da gratidão, né? Que é a constatação de que todos nós somos interdependentes. Eu acho que esse é um momento nobre para poder a gente entender esse conceito da interdependência, que é bem budista também, no sentido de que um único vírus ele faz com que o mundo inteiro, o planeta inteiro, deseje uma única coisa, né? Que seja logo descoberta uma vacina, um remédio efetivo para curar o sofrimento de qualquer pessoa, em qualquer civilização, em qualquer lugar do mundo que esteja sofrendo, brota em nós também um sentimento muito grande de desejo de que a gente supere isso logo, e de como nós estamos, né, de uma forma interdependente, muito conectados, embora a gente não viva isso por causa de individualismo, por causa de uma série de caminhos que a humanidade tomou, mas que nesse momento a gente está conseguindo sim resgatar alguns desses princípios. Bom, que mais que ele falou que eu achei interessante? Que, bom, essas pesquisas, então para vocês entenderem, o CBTC, que é uma prática então científica, ela foi desenvolvida por um professor da Universidade de Emory, o qual desenvolveu essa formação, se tornou monge, mas é um PhD, e ele passou a estudar isso então de uma forma a demonstrar o porquê que a compaixão é tão importante. Então a gente tem hoje as descobertas científicas todas amparando essa descoberta, né? E dentre as pesquisas, o que a gente já viu, que ele relatou, é redução de estresse em veteranos de guerra, é um estudo, né? Redução da depressão em estudantes de medicina, porque nem eu sabia o tanto que é grave a depressão em estudantes de medicina, né? Inclusive foi relatado e comentado com o grupo presente, tinham alguns médicos, tinham vários médicos hoje assistindo, e eles puderam até dar dados mais precisos sobre como que é esse sofrimento de você cuidar, dependendo da especialidade, de um doente que dificilmente você vai conseguir preservar a vida dele, né?
Então, realmente é uma pressão muito grande. Também tem estudos, eu gostei de um que ele falou sobre professores de escola secundária, né? Porque minha pesquisa é com adolescentes em escola secundária também, que a pressão de trabalhar do professor é tão grande, o estresse é tão grande, que ele chega a abandonar a profissão. Então, para a gente ver, e esses estudos aqui não são no Brasil, então que em outros lugares do mundo isso também acontece, né? E que depois que foi colocado esse tipo de trabalho de cultivo da compaixão através do CBTC, que depois de 5 anos, a retenção, ou seja, os professores que continuaram a sua profissão e dando aula, foi para 95%. Ou seja, existia uma alta evasão dos professores, inclusive abandonando carreira, né? Abandonando profissão. E depois que eles começaram então a entrar em contato com essa prática específica de meditação, só 5% abandonava, né? Também falou desse trabalho do CBTC lá nos Estados Unidos com crianças em abrigo, que aumenta o sentimento de esperança, que eu também identifiquei por causa da minha pesquisa, né, de meninos em situação de vulnerabilidade social. Então ele comentou várias coisas no sentido de que essa técnica do cultivo da compaixão, ela abrange 2 áreas importantes que interessam para todos nós, que é a saúde física e a saúde mental. Porque ele inclusive comentou de hormônios, quais são os hormônios do estresse, o que os hormônios do estresse, uma vez ativados, fazem com o nosso organismo, né? E que a prática ajuda a gente a sair também desse estado reativo, né? Da gente estar sempre pronto para descontar, para reagir, para a gente cultivar essas qualidades mais de acolhimento, né? E isso não é só bom para o mundo, não é só bom para os outros, mas é sobretudo bom para a gente, né? Ele também estabeleceu uma diferença que é importante em termos de estudos entre empatia e compaixão. A empatia é um campo vastíssimo, porque ocorre há muito mais tempo, a compaixão há menos tempo, porque ela já veio vinculada a essa meditação específica. E na empatia, a área do cérebro que ela é ativada quando você tem empatia, isso foi medido neurocientificamente, você ativa as áreas do cérebro associadas à dor. Ao passo que na compaixão, você ativa áreas do cérebro relacionadas à motivação e à recompensa. Então, veja bem, existe uma grande diferença. Isso aí a gente já tem trabalhado em termos de literatura científica bastante desse potencial da meditação ligada à compaixão, poder acionar esse lado motivacional de agir em direção ao outro. A prática busca, né, sair então desse estado reativo, cultivar essas qualidades de compaixão com a gente, fonte de acolhimento para os outros. Eu encerro falando com uma coisa que eu anotei dele, que eu achei super bonita, que é o seguinte, né? Relativo à compaixão, que às vezes é um termo abstrato que a gente não consegue alcançar muito, não porque a gente não saiba o que significa, mas o que significa em termos de vida, de sentimento, e o que isso vai resolver e tal, é um pouco diferente. Que ele disse o seguinte, que o amor, quando se encontra com o sofrimento, ele vira compaixão. Então, eu achei isso lindo e eu acho que isso resume o propósito desse encontro de hoje, do propósito desse curso que está por vir, né? E de fazer brotar em nós, então, esses sentimentos.